Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, hoje completam 50 anos, vamos dizer assim, do sancionamento do ato institucional número 5, que, vamos dizer assim, resumindo, né, a ópera, no sentido de tentar ser mais breve, mais claro, concedia, vamos dizer, poderes totais ao poder executivo e tirando todos os direitos e garantias de todo o resto, tudo que é desde das outras camadas políticas, né, de autoridades políticas, até chegar à sociedade civil, vamos dizer assim. E é claro que os jornais de mídia aberta, sobretudo ali na Band News, né, quando eles vão lançar uma matéria a respeito do período da ditadura, né, militar, é sempre de uma forma assim, extremamente reduzida, com um discurso bastante hostil, né, e difamatório, vamos dizer assim. Quer colocar aquele período, eles tentam assim passar a ideia de que aquele período era absolutamente ruim. E o ato institucional número 5, assim, existiam já outros atos que regiam o regime militar. E o ato institucional número 5 é considerado o linha dura, o mais, vamos dizer assim, o que promovia, vamos dizer assim, uma opressão mesmo, né? Certo? Um policiamento intensivo. Né? Daí eles foram jogando lá no discurso que muitas pessoas foram vítimas desse ato, né? Da sanção desse ato, né? Desde pessoas, desde de civis até artistas. E é claro que eles não podiam deixar, né? Seria muito descarado da parte deles deixar de mencionar a questão dos guerrilheiros, né? O fato da existência das guerrilhas, né? Só que a questão é a seguinte: na medida em que eles ali vão narrando, né, ali na matéria da Band News, eles vão narrando sobre o ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968, eles vão fazendo um breve resumão sobre o que seria a ditadura militar, né? Aquele resumo que só inclui tudo o que é opressor, vamos dizer, da ditadura militar. E em seguida vão passando para as vítimas as vítimas que vão ser em consequência do ato institucional número 5. Né? Então, daí os civis, os artistas, né? E também passando pelos guerrilheiros. Só que a questão é a seguinte: o ato institucional ali era sobretudo era reforçar a, a ação militar contra as guerrilhas, porque ali era o período, é o olho do furacão, é o momento em que o embate entre os revolucionários comunistas e os militares era intenso. Foi um dos períodos mais agitados aí da história, inclusive em outros países, né? Tanto agitações espontâneas quanto agitações promovidas por intelectuais de esquerda. 1968, né, o ano que não acabou, segundo o Zuenir Ventura. E só que daí na hora que eles, em vez de eles colocarem, vamos dizer assim, expressarem uma matéria com mais, de modo mais justo, né, com mais inteligência, né, respeitando o público, respeitando a história, né, não, o que eles fazem é simplesmente dar a ideia de que os guerrilheiros também foram vítimas do ato institucional número 5. Essa é a ideia que eles passam ali, né? Como se os guerrilheiros fossem assim docinhos de coco, né? Simplesmente pessoas que estavam lutando pela liberdade do país, né? Então é claro, as pessoas estudam, aliás, não precisa nem estudar muito, basta você assistir os depoimentos de José Dirceu e de outros ex-guerrilheiros, né? Confessos e cínicos e vamos dizer assim, pegue, vamos dizer assim, procure dar atenção à narrativa deles, escute o que eles falam, escute o testemunho deles sobre qual era a intenção deles. Agora você tem também ali no site, tem na internet, em PDF, no site A Verdade Sufocada, ali o projeto Orville, que também conta como se formaram os movimentos campesinos ali, que atuavam em paralelo com o movimento o PCB aqui, né? Surgiu depois o PCdoB, né?
que é vamos dizer assim, um partido comunista brasileiro com viés mais trotskista ou mais violento, né, em oposição ao PCB, né, os movimentos campesinos e depois os movimentos guerrilheiros. E muitos desses jovens, né, que na época decidiram, vamos dizer assim, enveredar pelo caminho da esquerda, também muitos deles acabaram sendo treinados até em Cuba para tornar-se guerrilheiros, pessoas dispostas a matar quem quer que fosse para fazer, vamos dizer assim, estabelecer um regime comunista também aqui no Brasil. Então, quer dizer, o ato institucional número 5 não foi um ato qualquer, vamos dizer assim, uma simples tentativa de se intensificar o regime opressor ditatorial dos militares. Tanto que ele foi revogado mais tarde. Aliás, a própria matéria da Band mostra que o Geisel, né, em 78, já havia revogado o ato. E em 79 veio a anistia, concedida pelos próprios militares. Você vê que eles queriam promover uma opressão absoluta e infinita aqui no Brasil, né? Que a matéria é ridícula. Mas, para tentar ser mais específico, você tem aqui, ó. Eu nem lembro onde eu consegui isso aqui. Que é o Manual de Campanha Guerra Revolucionária, a primeira edição de 1968 pelo Ministério do Exército e foi lançado em 31 de outubro de 1968. Então, é um manual que expõe táticas, né, de luta contra-revolucionária a ser executada pelo Exército, pelo Estado-Maior, pelo Comando das Forças Armadas. E um dos artigos, né, um dos capítulos, está em forma de artigo, é o seguinte: as operações contra a guerrilha. Considerações gerais, né, inciso 74. Considerações gerais. A contra-guerrilha é constituída pelo conjunto de ações e operações executadas com o fim de deter, reduzir, eliminar as atividades dos guerrilheiros. Concomitantemente com a realização das operações militares que visam a destruir as guerrilhas, outras ações devem ser executadas, de natureza policial, no sentido de exercer o controle da população e a segurança das tropas, das instalações, das comunicações e vias de transporte, ações sociais ou políticas destinadas a manter ou a reconquistar o apoio da população mediante um programa de esclarecimento da ação governamental e de melhoria das condições em que vive a população civil. Somente depois que a guerrilha e a organização político-administrativa comunista forem destruídas, é que se poderá restabelecer o exercício normal da autoridade. Aliás, isso aí até o próprio Hélio Silva, no livro 1964, Golpe ou Contra-Golpe, né? É a pergunta que ele faz no título. Ele diz que as Forças Armadas, o Estado-Maior, ele sempre vai exercer, ele sempre tem um papel de mediador nisso aí. Ele sempre vai ter uma intervenção em situações como essa. A guerrilha estava, vamos dizer, borbulhando aqui no Brasil, né? E a questão é que o ato institucional número 5 ele veio para tentar resolver esse assunto. Ele veio para tentar exatamente, vamos dizer assim, reforçar a autoridade militar de modo a se fazer pressão e se enfrentar, né, de modo mais intenso a própria a existência das guerrilhas aqui no Brasil, dos grupos guerrilheiros. Não quer dizer que o ato não seja ruim em si, mas você vê que no próprio manual aqui ele explica que só no momento em que todo esse turbilhão passar e se conseguir neutralizar essas forças comunistas violentas que estavam aqui se agitando aqui no Brasil, é que se poderá restabelecer a autoridade normal, né? Uma autoridade que se exerce dentro de certos limites. Portanto, não há no próprio texto aqui, vamos dizer, num texto constitucional de um estatuto militar, não há nenhuma menção, nenhuma insinuação de que o poder ditatorial militar ele tem que se exercer ad eterno e sobre todos, não importa quais situações sejam, seja em tempo de guerra, seja em tempo de paz, né? Só que é isso que esse pessoal, essa banda de Zé Mané, que trabalha para a mídia aberta, né, para os canais da TV aberta, né, nos jornais, o que eles fazem é sempre tentar carimbar a mesma imagem de que a ditadura foi um dos piores períodos, se não o pior período histórico do Brasil, né?
E a gente nem é preciso dizer a quem eles estão querendo atacar, né? E o professor Olavo tem muita razão. Essa gente é toda paga para falar mentira, para passar resumões que visam a iludir as pessoas e, vamos dizer assim, sedimentar nas pessoas também aquilo que o próprio Sérgio Augusto Avelar Coutinho dizia, um senso comum modificado sobre a situação histórica do país, né? Então tá errado. O ato institucional número 5 não foi motivo de comemoração nem para os militares, mas ele foi, em certa medida, necessário para aquele tempo. E depois foi revogado. É isso.